Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje nós vamos meditar na falibilidade dos projetos humanos, ou seja, de deixarmos os nossos projetos, de planejarmos muitas coisas para a vida. Muitas vezes nós planejamos tanto que deixamos de fazer. É interessante que às vezes perdemos tempo planejando, estudando, aprendendo e não fazemos as coisas. Não que não seja importante planejar, estudar, aprender, né? É importante sim, mas você não pode colocar isso no primeiro lugar. Você precisa partir para a prática em muitas coisas da sua vida. Pois se você não parte para a prática, você fica simplesmente estagnado. E quando estamos estagnados, nós não produzimos nada e automaticamente não nos realizamos. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Tiago 4, de 13 a 17. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que esse texto nos ensina? Ele começa dizendo que as pessoas têm planos que vão fazer isso ou aquilo amanhã, né? E depois ele diz que devemos dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E ele continua dizendo aí no versículo 14, né, dizendo um pouquinho antes do 15, que o que é a nossa vida? É como um vapor que aparece e logo se vai. Ou seja, nós fazemos planos, mas fazemos planos e mal sabemos se podemos concluí-los realmente na nossa vida. Não sabemos se estaremos vivos para concluir aqueles planos. Ou seja, você precisa ter planos, sim, para a sua vida, mas esses planos precisam ser de de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Para que nos curtíssimo prazo você já realize alguma coisa, né? E o plano de curto prazo você já tenha um alcance maior, né? E por assim vai, cada um vai galgando as coisas, mas precisa ser numa rotina, no dia a dia, no fazer, no estar pronto. E olha o que ele diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna, ou seja, você planejar alguma coisa para o futuro e achar que você, depois de determinada preparação, será alguém muito importante e que conseguirá tudo o que você quer porque você teve um planejamento adequado, isso é maligno. Algumas pessoas vão dizer que eu estou errado, mas não digam que eu estou errado, porque a Bíblia diz isso e a Bíblia não está errada. O que significa isso então se todo mundo planeja? Né? Claro que não é desnecessário planejar, mas significa dizer aqui, segundo a palavra, que não devemos nos orgulhar do planejamento. Devemos fazer e depois de feito devemos dar glória a Deus. Ele diz ainda que, no versículo 17, todo que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Significa que você sabe que você pode fazer uma coisa agora, mas você não faz agora porque você está esperando realizar uma coisa futura. Automaticamente você não fez agora, você procrastinou, deixou para depois, então você já cometeu um pecado. Então se você sabe que você pode fazer alguma coisa agora para melhorar a sua vida, ou a vida de outra pessoa, a vida de sua família, então faça isso agora. Por que você vai deixar para amanhã, para quando concluir um curso, quando for isso ou for aquilo? Faça o que você pode fazer, o que está dentro do âmbito da sua vida, o que você é capaz de alcançar. Digamos que você está fazendo um curso para se formar, ter uma formação superior, digamos, e ter uma profissão. Mas o que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida e a vida da sua família? De repente pode não ser atuar naquela profissão porque você precisa geralmente de uma habilitação. E essa habilitação só é conseguida com a graduação. Então você talvez tenha que esperar até a graduação. Mas o que você pode fazer antes da graduação?
Você vai ficar parado esperando a graduação a vida toda, ou você pode ser auxiliar de alguém, né? Auxiliar de um profissional e ir aprendendo com ele no seu trabalho, já ganhando seu dinheirinho, fazendo seu estágio de repente. Isso seria apenas um dos exemplos. O que acontece hoje em dia é que as pessoas estão com muito tempo ocioso, especialmente os universitários, né? Tirando alguns casos de universitários que trabalham, obviamente, mas nós vemos a universidade o lugar do ócio total, onde o sujeito tem aula de manhã, tem uma aula de tarde e uma à noite. O cara fica o tempo todo na faculdade e a maior parte do tempo ele não pode ocupar com nada, porque as aulas são desencontradas. E com isso, eles vão sofrendo influência ideológica daqueles que propagam o pecado, propagam o mal. Vendedores até de drogas entram nas faculdades às vezes. E às vezes nós vemos os nossos jovens envolvidos com ideologias erradas e anticristãs e também envolvidos com drogas, às vezes dentro da faculdade. Não só isso, também a prostituição, graça dentro das faculdades. Ou seja, cabeça vazia é oficina do diabo. E não diria isso só para os jovens que estão estudando, diria isso para os pais de família, mães de família também. O que você pode fazer quando você está planejando alguma coisa, de repente você quer comprar uma casa, né? Quer comprar uma casa, quer juntar um dinheiro para comprar aquela casa. Mas o que você pode fazer antes de chegar lá, antes de ter todo o dinheiro? Você pode, por exemplo, aprender como organizar a casa que você aluga, como você aluga a sua casa, o que você faz no dia de hoje. Ou você deixa tudo largado, tudo para lá e espera chegar o dia de amanhã para começar a fazer como deve fazer. Ou você quer, de repente, que quando você comprar a sua casa, que todos vão comer à mesa, mas na casa que está agora você não come à mesa, porque você acha que ainda não chegou no seu objetivo. Você está planejando o futuro e você não faz o bem que deve fazer agora. Isso é curioso. É uma coisa que a gente pensa muito no futuro e às vezes esquece do hoje. É interessante, nós podemos ver também que o comunismo foi uma coisa absurda, tremenda, que matou muitas pessoas. E tudo baseado no planejamento, no futuro, de olhar sempre para o futuro e nunca para o presente. E não fazer as coisas que devem ser feitas agora. É curioso ainda que temos vários problemas em nossa sociedade porque as pessoas estão preocupadas com o futuro, em fazer coisas para o futuro, e às vezes não fazem o que deve ser feito hoje. Quantos problemas teríamos evitado se no passado alguém tivesse feito uma coisa na hora que tinha que fazer, ao invés de ficar planejando? Claro que, repito novamente, o planejamento não é ruim, o planejamento é ótimo, mas o planejamento ele vem acompanhado de ação. Claro que o planejamento que você vai, o plano que você tem para o futuro, melhor dizendo, porque o planejamento é o ato de planejar e o plano é o que você almeja, né? Então, o plano que você tem para o futuro, ele será muito mais bem sucedido se você for tomando ações a cada dia ações consistentes para quando você chegar lá, estar mais pronto, mais preparado para o seu objetivo. E seu objetivo está quase todo preparado. Então é isso que a Bíblia nos diz. Vamos pensar no dia de hoje. Porque o que adianta um pai de família que de repente começa a fazer uma poupança esperando chegar um dia e mandar seus filhos para a faculdade? Mas hoje ele não se preocupa com o que seu filho está fazendo na lição de casa. Não vê se seu filho está fazendo a lição de casa, não acompanha seus filhos para os lugares onde vão, não está de olho em seus filhos. De que adianta se chegar no futuro ele conseguir mandar essa criança para a faculdade? Do que vai adiantar? Provavelmente ele terá desgosto, ou talvez ele não esteja nem vivo e não consiga realizar isso. Mas pode realizar hoje, ensinar a seu filho a tarefa de casa, a lição de casa, mas não fazer por ele, ensinar a ele a fazer o dever de casa, ensinar a ele a lavar um prato, alguma coisa que vai prepará-lo para o futuro. Isso é hoje. Não é amanhã, não é depois. Isso não é planejamento. Planejamento pode ocorrer e deve ocorrer, mas você não deve estar preso para fazer as coisas somente a um plano. Você deixar de fazer hoje para simplesmente fazer amanhã. Porque se você não faz hoje o que deve fazer, o bem que deve fazer, você já está pecando.
Imagine se você, para entender isso, né? Se você hoje, voltando à expressão, a comparação do pai e do filho, o pai está esperando que o filho vá para a faculdade, mas ele não ensina o dever de casa para o filho, ou melhor, não ajuda o filho a fazer a tarefa de casa, esse pai já está pecando. Porque esse pai já colocou o seu filho em uma situação difícil, porque no futuro ele não terá outra oportunidade. Imagine que esse pai também, de repente, está planejando tudo isso para a vida do seu filho, mas não orienta seu filho quanto àquelas amizades estranhas que chegam para levá-los para lugares diferentes. De que adianta todo o planejamento que ele está fazendo se hoje ele não orienta seu filho a escolher bem seus amigos? Percebe? É necessário que nós vivamos o hoje, façamos o que temos que fazer hoje, porque amanhã não sabemos se estaremos vivos. Isso que a Bíblia nos diz. Você pode planejar, mas desde que tenha tarefas para hoje e que hoje você faça o que tem que fazer e não transforme o amanhã numa desculpa para não fazer o que você tem que fazer hoje, porque senão você estará pecando. Essa foi a reflexão de hoje em marcoteles.com. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.